Se o CTO, diretor, head de tecnologia, de inovação da minha empresa chegasse para mim hoje e perguntasse: vamos utilizar o Gemini 3? A minha resposta seria não. E por que seria não? Porque eu, como um profissional técnico, consultor em inteligência artificial, eu tenho uma responsabilidade técnica sobre a adoção de uma nova tecnologia, uma nova ferramenta dentro da minha empresa, na minha corporação, tá? E nesse vídeo eu vou falar exatamente o que vocês precisam levar em consideração para dar uma resposta final para o diretor, para o seu CIO, para o CEO da empresa, para aderir uma nova tecnologia, aderir um novo modelo de linguagem dentro da infraestrutura da empresa de vocês, tá? E eu vou falar para vocês um passo a passo muito claro do que tem que ser levado em consideração e como tem que ser feito, o tempo necessário que você deve levar para que você consiga tomar essa decisão. Se você estiver interessado nisso, cola aqui nesse vídeo que até o fim você vai saber exatamente como responder. A Google lançou o Gemini 3 no dia 18 de novembro de 2025 e trouxe algumas novas funcionalidades junto com esse lançamento. E uma delas é que eles falam que o raciocínio do Gemini 3 ele é a nível de PhD, ou seja, de doutor ou de pós-doc, né? E ele quebra alguns recordes em alguns exames, alguns benchmarks que estão abertos aí, que eles são referências de tarefas para humanos resolverem, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre isso, então, apesar desse lançamento, apesar de todos os benchmarks, as métricas que foram lançadas, eu vou tirar um pouco do chapéu de um consumidor de notícia e vou colocar o chapéu para você de um consultor de IA, de um engenheiro de IA, de um staff engineer que vai lidar com gestores para tomar decisões sobre a adesão dessa nova tecnologia, dessa nova ferramenta dentro da empresa ou dentro de um sistema de IA, tá bom? Então, o que é que eu vou levar em consideração para dar uma resposta para esses gestores, para essas lideranças, CTO, etc. E qual é o passo a passo que eu vou fazer para que eu tenha uma decisão final comparado ao que eu tenho hoje, o meu status quo em comparação com o Gemini 3, tá? Antes de tudo, se você toma decisão baseado em título de blog post de lançamentos de tecnologia para mudar a arquitetura do seu sistema, da sua empresa, etc., você vai provavelmente fazer com que a maioria dos esforços que vocês tiveram até agora falhe, tá? Por que isso acontece? Vamos aqui mudar aqui um pouco da câmera. Aqui é o blog post do Gemini, tá? Aqui tem uma coisa um pouco mais detalhada, já tem um Gemini 3 blog, que ele fala sobre algumas coisas mais específicas, mas eu vou falar de fato o que merece elogio aqui nesse lançamento do Gemini, tá? Que eu acho que vai fazer muita diferença, que é o DeepThink. Cadê aqui, ó? O DeepThink. O DeepThink, o Anti-Gravity e o Generative UI e o Multimodal por default. Isso aqui, cara, faz uma diferença absurda. E um dos seus papéis como engenheiro de IA, consultor de IA, é conseguir explicar os ganhos que vamos ter no negócio, nas métricas de negócio, na experiência do usuário, para o gestor ou para a sua liderança, o seu CTO, CEO, CRO, o C alguma coisa, o C-level que existia aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que bater palma aqui pro Gemini 3 é esse DeepThink aqui, que ele de fato é diferente, pessoal, tá? E eu vou explicar para vocês porque ele é diferente. Eu vou pegar aqui os gráficos que eles colocaram. Olha só isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem, tá? Olha só isso aqui. Esse cara aqui, cara, tem alguma coisa diferente nele, tá bom? Tem alguma coisa diferente nele por alguns motivos muito específicos, tá? Por exemplo, aqui, ó, no ArcGIS, no Human Last Exam aqui, né? Olha só o ganho que ele tem aqui comparado aos seus concorrentes, tá? O GPT 5.1 ele está com 26.5 de acerto aqui, né? De reasoning, de respostas, tá? O GPT-5 Pro 30.7, o Gemini, que é o anterior, e o Claude 13.7 e 21.6. Olha só a diferença, tá? Aqui é o Gemini 3 Pro sem ferramentas, galera. Sem ferramentas. Isso aqui é uma coisa absurda, tá? Sem ferramentas. E aqui tem o Gemini 3 DeepThink com... eu tenho o Gemini 3 Pro sem ferramentas, ó, to off.
E aqui eu tenho um Gemini 3 com um DeepThink aplicado. Cara, é uma coisa absurda comparado ao seu principal concorrente, que é o GPT-5, tá? Então, por que que isso aqui é importante? Esse benchmark aqui é importante para vocês reportarem para a diretoria, para o time técnico de vocês, se vocês estão mentorando aqui. O HLE, que é o Humanity Last Exam, ele é um benchmark que ele foi criado para ser a prova de contaminação. O que é ser a prova de contaminação? Significa que existem vários benchmarks disponíveis na internet para testar esses modelos de linguagem e esses benchmarks, eles são criados, aliás, eles estão disponíveis na internet e os modelos de linguagem como GPT, Gemini e outros, eles são treinados com conteúdos da internet. Ou seja, eles sabem o que existe nesses benchmarks, quais são as perguntas, quais são as respostas, porque eles foram treinados com conteúdo de internet. Mas o HLE, ele tem uma característica diferente, porque ele tem perguntas novas que foram criadas em 2025. Isso significa que esse cara, de fato, tem um DeepThink diferente, cara. Ele é um negócio, de fato, diferente, porque ele tem um desempenho superior ao GPT-5.1 nesse exame, com perguntas que foram lançadas neste ano, tá? Então, de fato, ele não está dando respostas aleatórias, respostas soltas, etc. Ele está, de fato, fazendo um reasoning sobre coisas que são reais, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então é um salto qualitativo, eu não vou dizer nem quantitativo, porque eu não tenho experimentos quantitativos para falar sobre alguma coisa, mas é um salto qualitativo em raciocínio deliberativo e não apenas mais tokens. E isso que é o segredo aqui para você reportar. Esse DeepThink aqui do Gemini 3, ele não é um Chain of Thought. Qual é a diferença entre um Chain of Thought e o que existe aqui, tá? O Chain of Thought ele vai raciocinar step by step e todo o raciocínio dele é exposto. Você consegue ver o raciocínio do Chain of Thought. Aqui você não consegue ver, tá? O raciocínio que acontece aqui ele é interno, ele não é externo, tá? Então não gera-se um raciocínio na frente do usuário. O usuário vai enxergar um resumo do raciocínio que aconteceu em camadas latentes do modelo de linguagem, ou seja, internamente, intrinsecamente, tá? É um pensamento interno versus uma saída, tá? Então, isso é o contraponto que tem em relação ao Chain of Thought, que o Chain of Thought é como se ele estivesse pensando em voz alta, né? Digamos assim. Enquanto ele está pensando, ele vai falando e você vai escutando, você vai lendo o raciocínio do Chain of Thought, o passo a passo que ele vai fazendo aqui. O DeepThink, ele mantém o raciocínio latente e ele exporta apenas a conclusão. E se você quiser, opcionalmente, ele vai gerar um resumo do pensamento que ele fez. Cara, isso tem dois ganhos muito grandes. Primeiro é que em algumas aplicações isso vai reduzir muito o vazamento de privacidade. Às vezes, no raciocínio do modelo de linguagem, vaza algumas informações que não deveriam ser vazadas, além de diminuir o ruído no output, né, na saída do negócio. Tá? Isso aqui é muito bom. Isso gera uma funcionalidade que antes a gente tinha que tratar, que agora ele já nos entrega pronta, tá? Sem falar da profundidade do raciocínio. De fato é profundo, tá bom? E aqui ele, pelo que eu entendi, ele usa alguma coisa como uma busca em árvores de Monte Carlo, né, internamente. Ele explora múltiplos caminhos ali de solução em paralelo, ele poda os caminhos que são incorretos e ele converge uma resposta que é mais robusta. Ou seja, cara, é uma poda automática de raciocínio que antes a gente fazia na mão no sistema de IA, quando a gente usava o DeepThink, tá? Então, isso aqui é magnífico. Além disso, você consegue controlar o DeepThink, né? A profundidade do pensamento que esse cara vai fazer. Você tem uma resposta mais rápida que você seta lá para low, né? Ou então você seta para high, que é uma exploração profunda, tá? Isso aqui, cara, não é uma variação de temperatura, tá? Isso é importante. Qual é o impacto dessa funcionalidade, desse tipo de controle de profundidade? Isso aqui é puro orçamento computacional estruturado no tempo de inferência, tá? Em vez de eu estar sempre fazendo o raciocínio profundo, usando toda a capacidade computacional que eu tenho disponível, eu vou setar baseado, olha só, eu vou setar baseado na tarefa, se eu quero um pensamento profundo ou um pensamento
mais superficial, tá bom? E aí, o que é importante vocês fazerem? Porque eu comecei a gravar esse vídeo no dia 23, não, no dia 18, 19, 20, 21 de novembro, e eu estou terminando ele agora no dia 25 de novembro. Por que é importante vocês terem esse gap aqui, tá? Porque quando os modelos são lançados, algumas pessoas vão testar. E algumas comunidades, como o Reddit, eles vão testar e vão dar os feedbacks, tá? E aí, uma das coisas que ficou muito clara lá no Reddit é que existe uma, uma, uma limitação específica aqui do Gemini em relação ao DeepThink. Qual é e o que é que importa para o negócio? Quando você ativa o DeepThink, os seus custos eles podem aumentar de 3 a 4 vezes, dependendo de como você está fazendo, tá bom? E isso é muita coisa. Às vezes você lançou um size, um microsize, você está rodando um produto, uma aplicação, que ele está ali no break-even ou nem chegou no break-even. Aí vocês metem um Gemini 3 com o DeepThink no meio e o seu custo triplica, quadruplica e literalmente pode até quebrar o seu site, tá? Dependendo de como é que tá o seu caixa aí, tá? Então o DeepThink, ele, além de deixar mais caro a sua aplicação, ele vai aumentar uma latência, tá? Por query, não fim a fim, tá? No uso do final, uma jornada de um usuário, tá? Mas é por query, ele pode colocar até 2, até 3, 5 vezes mais latência, porque ele está fazendo mais computação. Então são esses detalhes que você tem que reportar para a sua diretoria, tá? São os trade-offs que a gente tem que ter quando a gente está usando essa funcionalidade. Então assim, se eu tenho um caso de uso que é um chat de baixa latência, por exemplo, eu vou fazer uma compleção de buscas. Eu estou digitando ali e ele vai me dar completar as minhas buscas. Então eu não posso usar o DeepThink aqui como padrão, tá? Então é importante que você use ele. Aqui é uma decisão de arquitetura, tá? Pensando em system design ou então decisões arquiteturais. Como é que eu tenho que usar o DeepThink, o Gemini 3, o DeepThink do Gemini 3? Você tem que usar em cascata. Então, por exemplo, eu vou resolver uma tarefa. Se eu falhar, aí eu ligo o DeepThink. Eu não posso ligar o DeepThink por padrão, porque vai aumentar meus custos de 3 a 4 vezes e a minha latência de 2 a 5 vezes, tá? É o que acontece. Então isso aqui é uma limitação crítica, tá? Custos, mais tokens internos. Se são tokens internos, porque ele faz o raciocínio na camada latente, tá? Ou seja, ele vai fazendo vários caminhos lá para fazer um raciocínio, significa que tem um custo muito maior, tá? E é justamente o que vai deixar mais caro a sua aplicação, tá? Os 3 a 4 vezes mais é porque os custos são de tokens internos e não de tokens externos, tá bom? E ele, por padrão, o DeepThink, por padrão, segundo a comunidade que está testando, eu não testei ainda, tá? Mas eu estou pegando o feedback da comunidade, é que ele por exemplo, se ele perceber que ele encontrou um caminho, uma resposta para o que você quer, ele não necessariamente vai explorar todos os caminhos. Ele já para o processamento, a exploração dos caminhos, e ele já retorna para você a resposta final, tá? Se a pergunta é fácil, ele vai fazer isso, tá? Então, não há garantia de que ele rodou na profundidade máxima, tá bom? Então, qual é a conclusão aqui dessa funcionalidade? Que ela tá muito boa, tá? Olha só, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é absurdo, tá? Então, eu saí aqui de 26.5 do concorrente para 41, cara. É absurdo, tá bom? É absurdo. Beleza? Isso aqui é uma coisa para se levar em consideração. Então, o DeepThink, qual é a conclusão? Ele não é mais um chain of thought, ele é um raciocínio de fato exploratório com poda automática de caminhos que são incorretos, que antes a gente fazia na mão. A gente tem que ter um recurso, engenharia de software, tem que ter um recurso que tem que fazer esse controle, tá? Então, você como engenheiro que testa múltiplas abordagens, aí você descarta as ruins e aí você escolhe a boa no final. A gente fazia isso em código, né? Era o que a gente fazia lá. Aí, qual é o preço disso tudo? Desse avanço, né? Latência 2 a 5 vezes mais rápido desculpa, latência 2 a 5 vezes maior e um custo de 3 a 4 vezes maior, tá bom? É isso que vai acontecer. Então, o que é que vocês precisam saber antes de ligar? Vocês precisam saber isso antes de ligar para cada query que você vai utilizar, tá? Então, a melhor prática aqui, ao meu ver, se eu fosse usar o Gemini, digamos que ele passou nos meus testes lá, seria usar ele em modo cascata, tá?
porque aí ele vai ser rápido para 80% das perguntas, mas ele vai ser só profundo quando entre esses 80% alguma coisa falhar, eu vou lá, ligo o DeepThink, beleza? Então esse aqui é o ganho, beleza, galera? Esse aqui é o ganho do DeepThink, beleza? Deixa eu tirar minha câmera aqui, movimentar ela, porque eu quero mostrar uma coisa que também é muito boa. Deixa eu colocar aqui em cima, tá? Olha, olha. Deixa eu mudar aqui. Vamos falar sobre esse Arc AG1-2, tá bom? Esse Arc AG1-2, ele é uma coisa... não é brincadeira não, viu, cara? Não é brincadeira não. O Arc G1 aqui, veja só, ele tá com 45.1 com DeepThink, tá? E 31.1 sem o DeepThink. Pessoal, esse ganho aqui, ó, daqui para cá, dá o quê? Dá mais de 10% de ganho. Pessoal, isso aqui é um salto absurdo, tá? É um salto de quase 14 pontos aqui. É literalmente um raciocínio novo. Isso aqui corrobora com a tese de que isso aqui não é um simples chain of thought, tá? Não é memorização, pessoal. É um salto muito grande. Muito, mas muito grande. Entendeu? É quase 50% melhor. Né? São 14, metade é 15, 50% melhor. Entendeu? Olha só uma comparação crua, pessoal. Vamos lá. O GPT 5.1 aqui, ó, certo? Ele faz 17,6%. Beleza? Os humanos nesse teste aqui, eles fazem aproximadamente 60%. O Gemini com DeepThink, ele faz 45,1%. O que significa que ele está vendo e resolvendo problemas visualmente abstratos, tá? E não apenas respondendo perguntas de múltipla escolha. Isso aqui tem uma aplicação absurda, beleza? Então vamos bater palma para esse recurso e vamos seguir para o próximo recurso aqui, que é a multimodalidade nativa do Gemini, tá? Deixa eu tirar aqui dessa telinha aqui, voltar para cá. A multimodalidade nativa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma informação sobre isso. Deixa eu tirar colocar aqui embaixo, né? Aqui, ó. Native, modality native, vamos ver aqui, ó. Olha só, cara, vamos tentar explicar isso aqui, qual é o argumento forte para bater palma para essa nova funcionalidade, tá? A maioria dos modelos de vídeo, o que é que eles fazem? O modelo ele vai fazer uma coisa em sequência. O modelo faz o texto, depois ele faz a visão, né? Que é a imagem e o vídeo. E ele faz em série. Então, primeiro ele pega o texto, gera a descrição da imagem, depois faz um combo daquilo ali no final, tá? E o Gemini, ele faz isso em paralelo, pessoal, desde o início, entendeu? Então, ele faz uma fusão em tempo real. O que é que isso significa na prática e para os negócios, tá? Principalmente algumas verticais de negócio, como saúde, financeiro, deixa eu ver, jurídico, tá? O que é que ele faz? Em vez de converter imagem para tokens de OCR, tá? Depois passar junto com o texto, o Gemini 3 ele mantém uma representação unificada onde pixels do OCR da imagem e palavras são processados juntos pela mesma camada de atenção. Isso aqui é matador, tá? Isso aqui a gente tem que bater palma, porque até então eu não conheço nada que está fazendo isso hoje, tá? É a primeira vez que eu estou vendo isso. Isso aqui é matador. Qual é o ganho disso para a gente, pessoal? Isso é como é que eu posso dizer? Uma aplicação direta disso aqui é para contextos de saúde, por exemplo, entendeu? O que é que rola aqui? Pera aí, deixa eu pegar as imagens aqui. Será que ele tem gráficos aqui? Não, acho que ele não tem muito detalhe da multimodalidade, não. Deixa eu ver aqui. Papá, papá. Ou tem aqui nos gráficos, eu não vi. DeepThink, Gemini 3. Eu acho que não tem não. Acho que tá aqui no texto alguma coisa, mas isso, cara, é absurdo, tá? Então, vamos ver aqui alguns detalhes desses testes, tá? Olha isso aqui. Desses testes aqui. Deixa. 'Deixa. 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 '
Ó, multimodal com pontuações inovadoras de 81% no MMU Pro e 87,2% no vídeo MMU. Também alcançou excelente pontuação de 72. Isso significa que é altamente capaz de resolver problemas complexos em uma vasta gama de tópicos como ciência. Pessoal, olha só isso aqui. Isso aqui é outro jogo, tá? Talvez isso aqui resolva um monte de problema que a gente tem com análise de documentos, com análise de notas fiscais, etc, tá? O que é que significa aqui? Os números aqui no contexto real. O vídeo MMU, que é esse carinha aqui, deu 87,2, né, no vídeo MMU. O vídeo MMU, ele testa a compreensão, exato, ele testa a compreensão de vídeos inteiros, não frames isolados. Nossa, pessoal, ó, presta atenção. Se ele testa a compreensão em vídeos inteiros, tá? E não em frames isolados, significa que um score de 87,6% significa que o modelo está preservando o contexto temporal e conectando conceitos ao longo de sequências. Isso aqui é absurdo, tá bom? Isso aqui é absurdo. Sei lá, se eu colocar um vídeo de 30 minutos, ele vai conseguir compreender 25 minutos do meu vídeo, praticamente, tá? Isso puro, tá? Só jogando no Gemini sem fazer nenhum trabalho, nenhuma melhoria de processamento, etc, tá? Nesse MMU Pro ele tem 81%. O MMU Pro, ele é um multimodal estático, tá? Será que tem uns testes comparados aqui, pessoal? Eu queria ver se tem alguma coisa comparado com o GPT. Acho que não, né? Teria que entrar lá para ver como é que tá o GPT, mas deve estar, eu acho que ele tá no top tier, tá? Se não for o primeiro, beleza? Tem que ver lá. Eu acho, mas se eu não me engano, o GPT tava com 80%, ele tá com 87%, né? Então tá bem melhor, tá? Já esse MMMU Pro, que é o multimodal estático, tá? O Gemini tá com 81% aqui. E o detalhe, tá? Ele ganhou, olha só. Pera aí, deixa eu pegar aqui. MMU Pro. Vamos ver. MMU Pro. O GPT, ó, o GPT tá com 78,4. O 5, 76. O Gemini tá dizendo que ele tá com 87,6%, pessoal. Isso é 81%, na verdade, né? 81%. Beleza? Isso é um ganho aqui, ó, se ele tá com 76, os 5,1, e eu tenho o Gemini com 81, eu tenho 5 pontos de diferença. 5 pontos para a gente parece não ser muita coisa, mas em multimodal é muito significativo, tá? O GPT, eu estou acompanhando isso aqui, o GPT ele conquistou esses 5 pontos em mais de 6 meses de interação. Então, o que é que isso significa na prática? Se o meu CEO, o meu líder, o meu gestor chegar para mim, cara, eu utilizo o Gemini 3 para vídeo estático, né, multimodal estático, ou o GPT 5.1. A minha resposta não é número. Eu vou falar para ele, cara, o Gemini está mais de 6 meses à frente do GPT. Essa é a resposta que a gente espera, porque o GPT ele alcançou isso aqui, ó, 5 pontos, melhoria de 5 pontos, com interações de 6 meses. Exatamente isso. Tá aqui, tá? Beleza? Então, olha só, qual é a jogada aqui, tá? Então, pegar esses números e comparar e transformar em linguagem de negócio vai fazer com que você consiga tomar decisões melhores, tá? Deve ter outro, tem um outro, deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem DocBench aqui. Eu acho que ele não fez não, mas será que tem alguma coisa no DocBench? É o Omni DocBench.
Omni Docbench aqui. Deixa eu ver se tem um leaderboards deles aqui, leaderboards. Vamos ver aqui, pufo. Leaderboard. Não sei se tem. Vamos ver aqui. Espera aí que o nome tá todo errado aqui. Tá aqui, ó. Ó aí, ó. 0.115, 0.147, ó, quanto menor aqui, melhor, tá? Ou seja, no Omnibench, o Gemini 3, ele tá no estado da arte, tá? Então, o que é que esse teste significa pra gente? Que nos testes de compreensão de layouts, tabelas e semânticas de documentos, o Gemini 3 ele é muito melhor. E isso importa para quem? Para qual vertical de negócio? Para a vertical de negócio de legal, de financeiro, de healthcare, entendeu? Então, tudo que envolve documentos, o Gemini ele é o estado da arte, tá? Então, nesses casos aqui, ele está ganhando muito, tá? Beleza? Então, isso aqui foi uma das coisas que a gente tem que bater palma aqui para o Gemini 3, das suas funcionalidades, dos seus lançamentos, que está fazendo muita diferença, tá? Outra coisa é que qual é a conclusão disso tudo aqui? Uma multimodalidade nativa significa que texto, imagem e vídeo não competem por atenção, entendeu? Eles vivem praticamente no mesmo espaço, então eles estão tendo a mesma atenção. Na prática, significa o quê? Que a análise de PDFs jurídicos com tabelas, resumos de vídeo com legendas simultâneas, por exemplo, simultâneo, tá? O Gemini 3 ele vai ser a melhor ferramenta, tá bom? Mas só que aí você tem que ter um cuidado, né? Se você for lá olhar no Reddit, o pessoal testando, o pessoal tá vendo algumas alucinações, algumas labels de screenshots e alguma coisa, tá? E para vídeos muito longos, tipo, sei lá, 70, 90 minutos, ele está perdendo o contexto do início e está alucinando com algumas coisas, tá? Mas isso a gente já sabe como resolver, né? Existem técnicas que a gente faz amostragens, né, de alguns frames para alguns casos de uso, tá bom? Mas aí é conversa para outro momento, beleza? Outra funcionalidade, pessoal, que a gente precisa bater palma aqui que foi lançado, é essa Generative UI, tá bom? Isso aqui é pela primeira vez, tá? Pela primeira vez na história, um modelo ele gera uma interface funcional, ou seja, HTML, React, on the fly, que você consegue mexer via prompt e não são templates fixos, tá? E aí você pode usar essa funcionalidade aqui em dois modos, um layout visual, que sei lá, você pede assim, faça um plano de 3 dias em Roma. Aí ele vai gerar um itinerário interativo com fotos e cards de pontos turísticos de Roma, por exemplo. Né? Então você vai ter imagens, vai ter modos, você vai conseguir explorar aquilo ali. A outra parte, o outro modo de se utilizar essa funcionalidade é o que eles chamam de Dynamic View, tá? Que é você vai usar as capacidades agênticas do Gemini para gerar HTML, CSS, JavaScript, e isso vai ser customizado em tempo real. Por exemplo, você vai colocar para ele lá, para ele explique
explique a fórmula do pêndulo na física, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa de física, sei lá, uma coisa mais fácil de ver, imagem com imagem. Deixa eu ver. Explique para mim o microbioma para uma criança de 5 anos. Aí você vai receber uma interface com animações e jogos, mas se você falar que é para um adulto, aí talvez ele vai gerar ali uma terminologia científica, as imagens mais gráficos mais avançados, tá bom? E qual é a diferença disso para as outras aplicações de UI que existem aí, que está sendo gerado, tá? A primeira é que existe uma interação, uma interação, desculpa não, existe uma detecção de intenção que vai modelar a sua UI, tá? O modelo ele consegue mapear a intenção do prompt no que você está mandando, ou seja, palavras-chave como intenção, né? Comparar, simular, editar. Ele vai fazer com que a sua interface entenda a intenção e ele vai mudar a interface. Não, o modelo vai entender a sua intenção, ele vai mudar a sua interface para que ela integre a intenção, tá? Então, por exemplo, se eu quero comparar, provavelmente o modelo ele vai gerar uma interface que vai ter slides, tabelas, gráficos, algumas coisas assim, tá? Como a gente pode utilizar essa funcionalidade? Como é que você pode reportar isso para o negócio, tá? Você pode, sei lá, criar uma calculadora interativa de alguma métrica, de algum KPI dentro da sua empresa. Você pode fazer isso. É tranquilamente factível fazer isso, tá? Você pode fazer um simulador de movimento de projétil usando as fórmulas da física clássica, né, da mecânica clássica, tá bom? E assim vai. Você tem um monte de aplicação aqui, tá bom? O que eu vi na comunidade que o pessoal estava utilizando com mais objetivo ali, né, é que o esquema JSON que é gerado no final, né, na saída do modelo, ele não está sendo, ele está com muita inconsistência, tá bom? Está tendo muita inconsistência. O que o pessoal está percebendo é que uma a cada 6 respostas de geração de esquemas, de JSON esquemas, tá tendo uma inconsistência, beleza? Mas só que aí a gente também já sabe resolver isso, né, pessoal? O que é que a gente faz? A gente faz um retry com um validador externo do JSON. E aí a gente consegue quase que deixar determinístico isso aqui, beleza? Mas não é determinístico, tá? Se você precisa de um output 100% determinístico, ou seja, uma pipeline DTL, alguma coisa assim, um JSON esquema com retry e fallback com código pode resolver boa parte do problema, mas não tem como você confiar 100% nisso aqui, tá bom? E assim por diante, tá? Tem um monte de aplicações de pontos que a gente pode ter aqui. Qual é a conclusão aqui dessas funcionalidades? A Generative UI, ele praticamente diz que vai ser o fim das landing pages pré-codadas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma landing page em que a minha intenção é fazer com que alguém que tem uma dor tal, um problema tal, clique no meu botão. Aí essa Generative UI vai gerar uma interface que vai fazer a pessoa aumentar as chances dessa pessoa clicar naquele botão, tá bom? Então você descreve a experiência que você gostaria de ter na landing page, por exemplo. O modelo vai gerar o HTML, o CSS, o JavaScript lá para você, e aí você vai ter uma landing page pronta rapidamente com a intenção e a experiência de usuário que você gostaria que o usuário tivesse naquela página, tá? Isso aqui para MVPs, para fazer painéis de administração customizados, dashboards de forma rápida ali, isso aqui é excelente, tá? Mas qual o ponto de atenção? Que o resultado final do que o modelo gera com essa funcionalidade, ele não é determinístico. Tem que ter um tratamento, tá? Da saída final, tem que ter um validador, etc, tá? E diferentemente das outras ferramentas, isso aqui não é um código. Você não consegue versionar isso aqui. Não sei se você conseguiu entender. Isso aqui é diferente de código, tá? Então não tem como versionar. Não tem como fazer um git diff, por exemplo, nas interfaces que vão ser geradas, tá? Os testes eles são praticamente visuais por screenshot, tá bom? É o que acontece aqui, é uma limitação, beleza? Então, mas para prototipagem rápida e casos onde a iteração é normal, isso aqui resolve muita coisa que é a maioria dos casos, tá? Mas aí para pipelines críticos eu acho que não é um bom jogo, beleza? Então essas são as 3 funcionalidades que a gente precisa bater palma. Já está aqui com 30 minutos de vídeo, vai ficar gigante isso aqui, não sei se o pessoal vai assistir. Estou pensando até em regravar, mas vamos continuar aqui, beleza? Bom, eu falei aqui sobre as funções, eu não falei nem do anti-gravity, tá?
Mas essas são as funcionalidades que para mim fazem muita diferença em relação a sistemas de IA que estão rodando em negócios, tá? Mas qual é o ponto aqui, galera? Benchmarks públicos, eles medem um modelo, mas o que de fato importa é um conjunto de dados ouro que mede o modelo dentro do seu problema de negócio, dentro da sua empresa, tá? Esses benchmarks que eu acabei de falar, que o Gemini 3 teve um desempenho excelente, eles não são o seu negócio. Então, o que você precisa fazer agora, como staff engineer, como líder técnico de IA dentro da sua empresa, é estruturar, tá? É estruturar uma metodologia que vai lhe ajudar a tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser reportada para o seu líder, ou se você for o líder, você vai tomar uma decisão mais embasada, tá bom? Então, qual é o primeiro passo aqui, tá? Eu vou botar até aqui do lado, ó. Primeiro passo, será que vocês estão vendo? Tem como aumentar a fonte? Ver opções, preferências, fontes, fonte do editor. Acho que é aqui, né? Bufo. 30 é bom? Ah, ficou bom. Ó, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você construir um Golden Dataset, tá? Aí quantas amostras? De 100 a 500 amostras. Em alguns casos, 100 já é muita coisa, a depender, acho que ficou muito grande, não foi? A depender do domínio de negócio que vocês estão, tá? Pode ser que fique muito dado. Em alguns, 100 você consegue pegar rapidamente. 24 acho que fica bom. Ficou bom, tá? Construir um Golden Dataset de 100 a 500 amostras, tá? É uma quantidade mínima aqui de exemplos reais, beleza? É isso que você vai construir como primeiro passo. Mesmo que isso, 100 a 500 amostras, isso não dá uma significância estatística. A gente sabe disso, tudo bem. Mas o que acontece? Mais de 1000 amostras já é um overkill na primeira iteração para você testar o Gemini 3 dentro do seu negócio com o caso de uso do seu problema de negócio, entendeu? Eu acho que esperar 1000 amostras já é um overkill, talvez 100 amostras já dá para a gente sentir alguma coisa. Para iterar rápido, tá? A primeira iteração tem que ser rápido. Se você ficou na dúvida se essa iteração não é muito boa, por exemplo, tá? Você pode aumentar isso aí, né? Qual é a composição ideal, ao meu ver, aqui nesse. Deixa eu tirar esse número aqui que eu estou ficando maluco com ele aqui. Preferências. Aqui. Pronto. Qual é a composição ideal, ao meu ver? Composição ideal, tá bom? Você tem que ter aqui. A composição ideal é sempre 60% de casos normais, digamos assim, tá? 60% de casos normais é tipo é, o, o caminho feliz, né? O fluxo feliz do produto que vocês estão testando. Acho que agora eu tô o produto, o caminho feliz. Deixa eu ver aqui. Tá? É o produto feliz, o fluxo feliz do produto. E aí vocês vão colocar aqui 25% de casos de borda, tá bom? Para testar. Ah, e é isso aí, sei lá, casos de borda conhecidos, né? Obviamente. Assim, eu espero que o seu sistema de IA ele já tenha isso aqui catalogado, tá? Tem um monitoramento, observabilidade. Se não tem, cara, você não tá me desculpa, mas você não tem um produto não, tá? Você tem um experimento que está em deploy e está gastando dinheiro da sua empresa à toa, beleza? Você não sabe nem se o negócio, nossa, não gosto nem de falar para não ficar puto com você. E aí você, exemplos, tá? De casos conhecidos, prompts longos demais, que você pode acontecer aqui, tá? Vocês podem ter isso aqui, inputs mal formatados, tá? Sei lá, multilíngue, às vezes quebra, tá bom? É isso aqui que você vai fazer. Beleza? Deixa eu botar esse negócio para cá para vocês conseguirem ler. A composição ideal é essa. Deixa eu tirar aqui, ó.
Show? E 15%, ali está dando 75, 85, 15%, vocês vão colocar de adversariais, casos adversariais. O que são esses casos adversariais? É prompt injection, procura na literatura como faz isso, tá? É facinho. Jailbreak, PII, tá? É isso que você vai testar aí, ok? Aí, quais são as fontes de dados? Geralmente você tem que ter aqui, ó, fontes de dados aqui. Geralmente você vai encontrar essas informações, logs de produção, tá? Casos de suporte, não deveria nem estar falando isso, né? Mas casos de suporte, escalonados, né? Principalmente. Existem casos de suporte, existe caso de suporte que escalou para o chefe da empresa, para o dono da empresa que deu merda. Pega esses casos, tá bom? Sei lá, se tiver um time de segurança, casos do time de segurança, alguma coisa assim, tá bom? Você pode pegar esses casos aí para acelerar o negócio, beleza? Outra coisa que você vai fazer é padronizar o ambiente de teste. Qual é o problema desses reports, desses blog posts do Gemini 3, tá? É que os caras lançaram os gráficos, deram os números lá, as imagens, mas eles não falaram como foi que aconteceu o ambiente de teste. Aqui você tem que ter um ambiente de teste controlado, porque é o seu teste, tá? Isso é importante. Então, por exemplo, mudar a seed de 42 para 43 pode alterar o score em 3 a 5 pontos. E se alterar o score de 3 a 5 pontos num teste, num benchmark multimodal, é muita coisa, tá? Então, é um exemplo. Mas é importante que você faça isso, padronize, porque senão você vai estar comparando ruído, tá? Não é o que a gente está querendo fazer aqui. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você vai... o que é que você pode comparar aqui? Temperatura, você tem que controlar a temperatura, seed, top K, top P, top K, essas coisas aqui, tá? Deixa eu ver o que mais você pode fazer. Timeout, importante. O que mais? Como é o nome daquilo, meu Deus? Tem um nomezinho técnico, é tipo assim, eu vou resolver a tarefa ou vou tentar uma quantidade de vezes. Retry, mas é retry budget, que é tipo assim, 3 tentativas para resolver o problema. Aí você vai ter tipo um custo versus a robustez, né, aqui. Pô, vou fazer esse exercício aqui, vamos lá. Na temperatura aqui, ó. O que é que a gente está tentando... por que eu tenho que controlar a temperatura? Porque eu vou controlar o determinismo, tá? Beleza? Então, valores altos geram variância, beleza? Na seed, o que eu estou querendo controlar? Por que eu tenho que controlar isso aqui? Reprodutibilidade. Eu quero que você teste aí, eu quero testar desse lado também. Reprodutibilidade, tá? Top K, sei lá, top K 0.95, top K 40, top P 0.95 e top K 40. Por que é importante controlar isso aqui? Você vai evitar amostras extremas. Isso acontece, tá? Você tem que ter isso controladozinho, tá? Outro que é muito importante. Depois eu boto, tá? É o timeout, sei lá, 30 segundos. Aí vem da sua aplicação, tá? É o SLO do produto que você tem. Alguma coisa assim, tá? Aí você vai ter sei lá, uma latência aceitável, alguma coisa assim. Aí depende do produto, beleza? O retry aqui é para você ter um custo versus a robustez. E aqui, eu nem falei, né? Mas max output tokens. Por que é importante vocês controlarem isso, né? No ambiente de vocês? Tem que ser igual entre modelos, tá bom? Não pode ser diferente, porque senão você vai comparar maçã com laranja. Não quero fazer isso, eu quero comparar maçã com maçã. Então, a saída de tokens geradas máxima tem que ser igual, beleza? E aí vai, tá bom? Beleza? Outro ponto importante é que você tem que fazer aqui, ó, testes com ferramentas e sem ferramentas. Nesse caso aqui é importante, beleza? O score do Gemini 3 com DeepThink mais interpretador de código é 14 pontos maior no ArcGIS AG1,
Se você não tiver o interpretador de código, ele vai ser bem menor, tá bom? Isso influencia, beleza? Isso é importante. Fechou? Outra coisa, aí, acho que isso aqui já é muita coisa para vocês fazerem, eu não vejo ninguém fazendo. Eu ia falar sobre governança, mas eu não vou entrar nesse ponto não, eu vou cortar essa parte aqui, tá bom? Eu acho que isso aqui já é o suficiente para vocês fazerem, né? E claro, pessoal, testes AB fechado, beleza? Testes AB fechado, né? Então vamos comparar o Gemini 3 com o que está lá rodando e assim por diante, beleza? É isso que vai acontecer. Fechou, pessoal? Então, como é que eu explico para a minha diretoria o que é o Gemini 3 e como é que eu vou testar o Gemini 3 dentro da minha empresa? É só seguir esse passo a passo aqui, tá? O como é que eu explico foi o que eu falei anteriormente e o passo a passo é isso aqui. Fechou? Então, depois que vocês rodarem esses testes, vocês vão ter insumos suficientes para falar se o Gemini 3 é adequado ou não é. Tranquilo? Valeu, até a próxima. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você, vou até mostrar aqui, ó, se vocês quiserem. Olha só que interessante. Comprar essa planilha aqui, ó, de gestão de carreira, de plano de carreira. O computador está travado aqui por causa do OBS, perdão. Ó, aqui eu uso com os meus consultores, tá? Para acelerar a carreira deles. E se você quiser uma consultoria comigo com 90 dias para planejar sua carreira, a gente trabalhar juntos durante 90 dias para acelerar algum ponto, resolver algum problema específico que você não está conseguindo resolver, é só aplicar, falar comigo aqui no LinkedIn, no meu Instagram, que aí você vai se tornar um mentorado meu, assim como o Matheus Magno se tornou um mentorado meu, tá? Então a gente tem um dashboard de acompanhamento aqui, beleza? Então é só falar comigo que a gente vai resolver esses problemas. Valeu, compartilha com sua avó para ela ficar atenta e até mais.